Eu passei 27 anos da minha vida ajoelhada diante de estátuas de gesso. Rezei para santos de mármore frio. Beijei os pés de imagens que nunca me ouviram. Achei que estava no caminho certo. Achei que meu hábito preto e meu rosário eram meu passaporte para o céu. Mas quando eu morri naquela estrada de Vermont, descobri uma verdade que me fez tremer de medo. Jesus estava esperando por mim. E ele não estava sorrindo. Meu nome é Cordélia. Tenho 48 anos. Fui freira católica por quase 3 décadas. Trabalhei como enfermeira antes de entrar para o convento, cuidando de doentes, trocando curativos, segurando mãos de pessoas que estavam morrendo. Pensei que fazer isso com um hábito nas costas me faria mais santa. Acordava todo dia às 4 da manhã. Rezava o terço até meus dedos doerem. Jejuava até sentir tonturas. Me ajoelhava no chão gelado da capela até meus joelhos sangrarem por dentro. Tudo para ganhar minha entrada no paraíso. Mas eu estava construindo uma torre de cartas. E Jesus derrubou tudo em um único sopro. Outubro sempre foi meu mês favorito. As árvores de Vermont ficam de tirar o fôlego, todas vermelhas e douradas. Eu estava indo para um congresso diocesano. A Madre Superior me escolheu para representar nosso convento. Eu me senti importante, escolhida. Pensei que Deus estava me recompensando por minha devoção. Como eu estava enganada. Eu estava no banco do passageiro. A irmã Verity dirigia. Ela era mais jovem, tinha 30 e poucos anos, sempre alegre, sempre cantando hinos. Estávamos conversando sobre o congresso quando a estrada fez uma curva fechada. Não vou descrever o acidente. Não preciso. Só preciso que você entenda uma coisa. Em um segundo eu estava viva e no próximo não estava mais. Mas a morte não foi como eu imaginava. Não vi um túnel de luz bonitinho. Não ouvi música de harpa. O que eu vi foi escuridão. Uma escuridão tão pesada que parecia me esmagar. E no meio daquela escuridão, eu ouvi uma voz. Cordélia. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, mas que de alguma forma eu conhecia desde sempre. Meu coração, que tinha parado de bater, de repente pareceu explodir de medo. Eu sabia quem estava falando. Não era São Francisco, não era Nossa Senhora, não era nenhum dos santos para quem eu rezei por anos. Era Jesus, o verdadeiro Jesus. E ele estava furioso. Não furioso como um pai que grita. Furioso como alguém que vê a pessoa que ama se machucando de propósito e não consegue mais ficar quieto. Ele apareceu na minha frente e a primeira coisa que percebi foram suas mãos. Havia buracos nelas. Buracos profundos, escuros, assustadores. Eu sabia o que eram. Marcas dos pregos. Cordélia, ele disse de novo. Por que você nunca falou diretamente comigo? Eu não entendi a pergunta. Falei com o Senhor todo dia, respondi. Rezei, jejuei, obedeci. Você rezou para estátuas, ele disse. Sua voz era calma, mas cada palavra caía como uma pedra no meu peito. Você se ajoelhou diante de gesso pintado. Você beijou os pés de madeira morta. Mas quando foi a última vez que você simplesmente falou comigo? Apenas eu. Sem mediadores, sem santos no meio, sem Maria segurando sua mão, só você e eu. Eu não conseguia responder. Minha boca estava seca. Meu coração, mesmo morto, parecia querer sair correndo. Então, ele fez algo que me destruiu. Ele apontou para o meu peito. Eu olhei para baixo e vi meu coração. Mas não era como eu achava que seria. Estava coberto de teias de aranha. Teias grossas, cinzentas, velhas. E dentro delas havia pequenos ídolos. Estatuazinhas, imagens de santos, figurinhas de Maria. Todas presas nas teias, cobrindo meu coração como uma crosta. Você colocou eles entre mim e você, Jesus disse. Eu morri para abrir o caminho direto. Rasguei a cortina do templo de cima a baixo para que qualquer pessoa pudesse entrar na presença de Deus sem intermediários. Mas você construiu outra cortina. Uma cortina feita de santos mortos e imagens sem vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas, Senhor, eu fiz isso por devoção. A igreja ensina.
A igreja ensina muitas coisas, ele me interrompeu, mas eu ensino uma só. Eu sou o caminho. Não eu mais Maria, não eu mais Francisco, não eu mais Pedro ou Paulo ou qualquer outro nome, apenas eu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não por mim e mais alguém, só por mim. Eu caí de joelhos, ou melhor, tentei. Não sei se eu ainda tinha joelhos naquele lugar, mas minha alma se curvou. Eu me senti nua, exposta. Toda a minha vida de orações, jejuns, sacrifícios, tudo parecia inútil, como areia escorregando entre meus dedos. Senhor, eu sussurrei, o que eu faço agora? Ele estendeu a mão com o buraco. Você escolhe, Cordélia. Você pode continuar se ajoelhando diante de estátuas, orando através de intermediários, esperando que alguém leve suas orações até mim. Ou você pode vir diretamente, sem rosário, sem hábito, sem nada entre nós, apenas fé. Fé em mim, não em sua religião, não em sua ordem, não em seus votos, apenas em mim. Eu olhei para aquela mão estendida. O buraco no centro da palma era tão escuro, tão profundo. Mas de alguma forma eu sabia que era ali que eu precisava colocar minha confiança. Não nas contas do meu rosário, não nas palavras decoradas das minhas orações, mas naquele buraco, naquele sacrifício, naquele sangue derramado. Eu toquei sua mão. E quando toquei, todas as teias de aranha no meu coração se despedaçaram. As estatuazinhas caíram e viraram pó. Meu coração ficou nu, limpo, exposto diretamente a ele. Agora você está pronta para ouvir, Jesus disse. Porque o que vou te mostrar vai te assustar, e você precisa contar para as pessoas, mesmo que elas não acreditem, mesmo que te chamem de louca, mesmo que a própria igreja te rejeite. Ele me levou até um lugar alto. Não sei onde era, talvez uma montanha espiritual, e de lá ele apontou para baixo. Eu vi os Estados Unidos. Vi cidades, igrejas, casas, e então ele falou: Janeiro, Cordélia. Preste atenção em janeiro. Meu estômago se revirou. Janeiro de 2026. Ele me mostrou um calendário gigante. As primeiras semanas do mês estavam em branco, normais. Mas depois do dia 10, as páginas começaram a ficar escuras. Não pretas, escuras. Como se uma sombra estivesse se espalhando sobre os dias. 6 coisas vão acontecer, Jesus disse. 6 eventos que vão fazer cada cristão verdadeiro perceber que o tempo está acabando. Não são bombas, não são terremotos, são coisas silenciosas, coisas que a maioria das pessoas vai ignorar. Mas os que têm olhos para ver vão entender. Ele apontou para a primeira coisa. Eu vi torres altas, prédios de vidro onde homens de terno assinavam papéis. Decisões sendo tomadas, Jesus disse. Decisões que vão mudar leis, vão torcer o que é certo e chamar de errado, vão proteger o que é mal e perseguir o que é bom. E ninguém vai perceber até ser tarde demais. Então ele me mostrou a segunda coisa. Eu vi igrejas, milhares delas. Mas quando ele tocou as paredes, elas ficaram transparentes. E dentro eu vi o que realmente estava acontecendo. Pastores pregando, mas suas bocas estavam cheias de dinheiro. Freiras cantando, mas seus corações estavam vazios. Pessoas levantando as mãos em louvor, mas seus pensamentos estavam em fofoca, inveja e ódio. Estas são as árvores ocas, Jesus disse. Elas parecem verdes e vivas por fora, mas por dentro estão cheias de cupins. Em janeiro, um vento vai soprar, e essas árvores vão cair primeiro. Eu vi as árvores. Eram lindas, gigantes, com folhas brilhantes. Mas quando Jesus colocou sua mão no tronco, a casca ficou transparente como vidro. Dentro, tudo estava podre, negro, cheio de insetos comendo a madeira de dentro para fora. Meu estômago embrulhou. Quantas dessas árvores existem, Senhor? Perguntei. Milhões, ele respondeu. Pessoas que vão à igreja todo domingo. Que postam versículos da Bíblia nas redes sociais, que usam cruzes no pescoço, mas seus corações estão mortos.
Eles amam a religião, mas não me amam. Eles amam a tradição, mas não me conhecem. Eu pensei no meu convento. Pensei nas minhas irmãs de hábito. Quantas delas eram árvores ocas? Quantas de nós estávamos podres por dentro, apenas seguindo rituais vazios? A pergunta me cortou como uma faca. A terceira coisa que ele me mostrou foi ainda pior. Vi um campo enorme, escuro como a noite mais fechada. Milhões de pessoas estavam ali, cada uma segurando uma vela pequena. As chamas tremiam fracas na escuridão. Então ouvi um som. Era como um trem vindo de longe. Um vento negro começou a soprar. A maioria das pessoas não estava prestando atenção. Estavam mexendo nos celulares, discutindo umas com as outras, preocupadas com contas, com dinheiro, com fofocas. E quando o vento chegou, ufa! As chamas se apagaram, instantaneamente. As pessoas gritaram no escuro, tentando acender de novo, mas era tarde demais. A escuridão as engoliu. Mas eu vi outros, poucos, muito poucos. Quando sentiram o vento chegando, eles apertaram as velas contra o peito. Envolveram as chamas com as mãos. Se curvaram sobre a luz, protegendo com o próprio corpo. O vento bateu neles com força, mas as chamas continuaram acesas. Fracas, pequenas, mas vivas. Esta vela é a fé verdadeira, Jesus disse. Não a fé em rituais, não a fé em imagens, não a fé em tradições humanas. A fé em mim, a fé que fala diretamente comigo, sem intermediários. Em janeiro, o vento negro vai soprar sobre os Estados Unidos. Qualquer pessoa distraída, qualquer pessoa que colocou sua fé em coisas mortas, vai perder sua luz. Senhor, como as pessoas protegem a chama? Perguntei desesperada. Você joga fora tudo que está entre você e mim, ele respondeu. Seus rosários, suas estátuas, suas orações decoradas, suas tradições inventadas por homens. Você vem até mim como uma criança, sem nada nas mãos, apenas com um coração aberto. E você fala comigo, não através de Maria, não através de santos mortos, mas diretamente comigo. Eu sou o único que pode manter sua luz acesa. Então ele me mostrou a quarta coisa. Vi um oceano furioso. Ondas gigantes esmagavam tudo. E na água, pessoas estavam se afogando, mas elas estavam segurando coisas. Sacos de dinheiro, diplomas emoldurados, carros de luxo, casas enormes, títulos religiosos, até hábitos de freira e batinas de padre. Elas tentavam nadar, mas o peso puxava elas para baixo. Glub, glub, glub. Desapareciam nas profundezas. No meio da tempestade, havia um barco. Era simples, feito de madeira velha, surrado, nada bonito. Jesus estava dentro dele gritando, subam! Subam aqui! Larguem o peso e subam. Mas as pessoas na água gritavam de volta, esse barco é feio demais, é antigo, eu tenho diplomas, eu tenho dinheiro, eu sou freira há 30 anos, eu posso nadar sozinha. E afundavam. Cordélia, Jesus disse, olhando diretamente nos meus olhos. Você usou seu hábito como se fosse um colete salva-vidas. Mas tecido não flutua. Seus votos não vão te salvar. Seus anos de serviço não vão te resgatar. Apenas eu posso. E para subir no barco, você precisa largar tudo, inclusive sua identidade como freira. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Largar minha identidade? Mas, Senhor, eu disse, minha voz tremendo, ser freira é quem eu sou. É tudo que eu conheço. Não, ele disse firmemente. Ser minha filha é quem você é. Freira é apenas um papel que você vestiu. E esse papel está te afogando. Lágrimas escorreram sem parar. Eu vi a verdade. Durante 27 anos, eu tinha colocado minha segurança no meu hábito, nas minhas orações decoradas, na minha vida religiosa. Mas nada disso era Jesus. Eram apenas coisas que eu tinha colocado entre ele e eu. Peso morto me puxando para baixo. A quinta coisa que Jesus me mostrou foi um relógio gigante. Não tinha números, tinha símbolos. E os ponteiros estavam se movendo rápido, muito rápido. Quando chegaram perto do final, ouvi um som horrível,
um som de metal rangendo, como uma porta de ferro gigante fechando lentamente. Esta porta está se fechando em janeiro, Jesus disse. Não com um estrondo, silenciosamente. A maioria das pessoas não vai perceber até ouvir o clique da tranca, e quando ouvirem, será tarde demais. O que acontece quando a porta fecha? Perguntei, minha voz quase um sussurro. A chance de escolher termina, ele respondeu. Agora, qualquer pessoa ainda pode vir até mim. Qualquer pessoa pode largar suas estátuas, seus ídolos, suas religiões falsas e me aceitar diretamente. Mas quando essa porta trancar, o tempo de decisão acaba. As consequências começam. Então, ele me mostrou a sexta e última coisa. Vi famílias, pais e filhos, irmãos e irmãs. Mas havia muros entre eles. Muros invisíveis feitos de mágoa, ressentimento, orgulho e silêncio. Vi um pai que não falava com a filha há 12 anos. Vi irmãs que moravam na mesma cidade, mas nunca se visitavam. Vi casais dormindo na mesma cama, mas com corações separados por quilômetros de frieza. O inimigo adora essas paredes, Jesus disse. Ele constrói tijolo por tijolo. Uma palavra áspera aqui. Um silêncio orgulhoso ali. Um ressentimento guardado. Uma ofensa não perdoada. E quando o vento negro vier, essas famílias divididas vão cair. Porque uma casa dividida contra si mesma não pode ficar de pé. Em janeiro, ele continuou. Você vai ver dinheiro perdendo valor. Vai ver pessoas entrando em pânico. Mas a maior crise não será financeira, será espiritual. As pessoas vão perceber que nada externo pode salvá-las. Nem dinheiro, nem religião, nem tradição. Só eu posso. E os únicos que vão sobreviver são aqueles que têm óleo em suas lâmpadas. O óleo, Senhor? O que é o óleo? Perdão, ele disse simplesmente. Relacionamentos restaurados, famílias reunidas e tempo comigo. Tempo real, não orações decoradas, conversas de verdade. Você lendo minha palavra e me deixando falar com você através dela. Sem padre interpretando, sem freira explicando. Apenas você e eu. Eu estava sobrecarregada. Tudo que eu tinha construído minha vida inteira estava desmoronando. Senhor, eu sussurrei. O que eu faço agora? Como eu volto? Como eu conto isso para as pessoas? Elas vão me chamar de herege. A igreja vai me rejeitar. Minhas irmãs vão me abandonar. Jesus segurou meu rosto com as 2 mãos. Aquelas mãos com buracos. Cordélia, você tem que escolher. Você quer agradar homens ou me agradar? Você quer salvar sua reputação ou salvar sua alma? Você quer manter seu hábito ou me seguir de verdade? Eu quero te seguir, Senhor, eu disse, soluçando, mesmo que isso signifique perder tudo. Então vá, ele disse suavemente. Volte. Conte o que você viu. Diga para as pessoas largarem seus ídolos. Diga para elas pararem de orar através de santos mortos e virem direto até mim. Diga que janeiro está chegando. Diga que a porta está fechando. E diga que eu sou o único caminho. Não eu mais Maria. Não eu mais Francisco. Apenas eu. De repente, senti uma puxada violenta. Como se alguém tivesse amarrado uma corda na minha cintura e puxado com força brutal. Tudo escureceu. A dor explodiu no meu corpo. Era como se cada osso estivesse quebrando ao mesmo tempo. Eu não conseguia respirar. Tinha algo bloqueando minha garganta. Abri os olhos e vi luzes fluorescentes do teto, bipes de máquinas, cheiro de desinfetante. Estava em um hospital. Havia um tubo na minha garganta me sufocando. Tentei gritar, mas não saía som nenhum. Uma enfermeira correu até mim. Fique calma, irmã. Fique calma. Você está segura. Levaram 3 dias até removerem o tubo. 3 dias em que eu fiquei deitada naquela cama pensando em tudo que Jesus me mostrou. A Madre Superior veio me visitar. Ela segurou minha mão e disse: Deus te poupou por um motivo, Cordélia. Você tem uma missão importante na ordem. Mas eu sabia a verdade. Deus não me poupou para continuar sendo freira. Ele me trouxe de volta para libertar outras pessoas das mesmas correntes que me prendiam. Quando finalmente consegui falar,
Contei tudo para a Madre Superior. Contei sobre Jesus, sobre as árvores ocas, sobre o vento negro, sobre a porta fechando e sobre os ídolos que ele mandou largar. Ela ficou branca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva. Você está confusa por causa do trauma, ela disse com voz dura. Isso é blasfêmia. Você está rejeitando nossa Santa Madre Igreja. Precisa se confessar imediatamente. Eu me confessar? Perguntei calmamente. Madre, eu passei 27 anos me confessando para padres, me ajoelhando diante de estátuas, rezando rosários até meus dedos sangrarem, e nada disso me aproximou de Jesus. Ele mesmo me disse, ele quer que eu venha direto até ele. Ela se levantou bruscamente. Você está em pecado grave, Cordélia. Se continuar falando assim, será expulsa da ordem. Eu olhei para ela. Vi o medo em seus olhos. Não medo de Deus. Medo de perder controle. Medo de que outras freiras começassem a questionar também. Então eu disse algo que nunca pensei que diria. Então eu saio. O silêncio foi ensurdecedor. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Estou escrevendo isso do pequeno apartamento que aluguei em Rutland. Não estou mais usando o hábito. Estou usando jeans e uma blusa simples. Meu cabelo, que esteve coberto por 27 anos, está livre. Eu me sinto nua. Mas pela primeira vez na vida, me sinto livre de verdade. Olho pela janela e vejo a neve caindo. Janeiro já começou, e eu posso sentir. Há algo no ar. Uma tensão. Uma escuridão se aproximando. Ligo a televisão e vejo o noticiário. Economistas falando sobre recessão. Políticos assinando leis estranhas. Igrejas fechando por falta de frequentadores. Famílias se separando. O mundo parece estar segurando a respiração, esperando algo terrível acontecer. Mas a maioria das pessoas não percebe. Estão ocupadas demais com seus celulares, suas contas, suas rotinas. Não ouvem o ranger da porta de ferro fechando lentamente. Eu penso nas minhas antigas irmãs no convento. Elas ainda estão lá, rezando seus rosários, cantando suas músicas latinas, se curvando diante de estátuas. Árvores bonitas por fora, podres por dentro. E quando o vento soprar, elas vão cair. Vovó, quem quer que esteja lendo isso, por favor me escute. Eu não sou louca. Eu não tive alucinações. Eu vi Jesus, o verdadeiro Jesus. E ele não quer suas orações decoradas. Ele não quer que você se ajoelhe diante de estátuas de gesso. Ele não quer que você reze através de santos mortos. Ele quer você, diretamente, sem nada no meio, sem padre, sem freira, sem Maria, sem Francisco. Apenas você e ele quer isso agora, porque a porta está fechando. Se você tem um rosário, largue. Se você tem estátuas de santos na sua casa, tire. Se você ora pedindo que Maria interceda, pare. Vá direto até Jesus. Fale com ele, como você fala com um amigo. Confesse seus pecados para ele, não para um padre. Leia a Bíblia você mesmo, não espere alguém interpretar para você. E faça as pazes com sua família. Ligue para aquele filho que você não fala há anos. Perdoe aquela irmã que te magoou. Abrace seu marido e peça desculpas pelo orgulho. Porque quando janeiro terminar e essas 6 coisas que Jesus me mostrou começarem a se manifestar completamente, a única coisa que vai importar é se você tem óleo na sua lâmpada. Óleo é perdão. Óleo é relacionamento com Jesus direto. Óleo é tempo de verdade com Deus, sem religiões fabricadas por homens no meio. Eu sei que muitos vão ler isso e dizer que eu traí minha fé. Mas a verdade é o oposto. Eu finalmente encontrei fé de verdade. Fé não em uma instituição. Fé não em tradições. Fé em uma pessoa, em Jesus. Apenas Jesus. Meu nome é Cordélia. Eu era irmã Cordélia. Mas agora sou apenas Cordélia, filha de Deus, salva pelo sangue de Jesus, sem intermediários, sem estátuas, sem correntes religiosas. E estou te implorando, não espere a porta trancar. Não espere o vento negro apagar sua luz. Venha até Jesus hoje.
Agora, diretamente, ele está esperando de braços abertos, e o tempo está acabando.